Bom dia, pessoal, vamos lá, vamos ver o movimento circular uniforme, tá ok? Então vamos passar para nossa apresentação, né? E o primeiro, né, em primeiro lugar, a definição do movimento. Então, quem que é o movimento circular uniforme? Aquele movimento que se dá sobre uma circunferência, né, e que tem a velocidade escalar constante, né? Nós utilizaremos o radiano como unidade de ângulo, né? E aqui você tem a definição do radiano. Então, ele é a razão entre o comprimento do arco e o raio, né? Então, o que vem a ser um radiano? É aquele ângulo central que corresponde a um arco, né, cujo tamanho é igual ao do raio. 2 radianos, tá? Então, esse comprimento é 2 vezes o raio, né? Um radiano é aproximadamente 57 graus, né? E aqui você tem, né, um desenho mostrando aqui a correlação, né, que tem entre grau e radiano. Então, começando a medir os ângulos a partir desse ponto, né, você vai ter que a volta toda corresponde a 2π radianos, né, e aqui em graus seria 360 graus. Aqui você vai ter os 2π radianos. Então, meia volta, 180 graus, meia volta, π radianos. Um quarto de volta, 90 graus, um quarto de volta, π sobre 2 radianos, né? Bem, metade de 90 é 45 graus, isso aí vai ser π sobre 4 radianos. E aí você tem os valores que são mais utilizados, né? Vale a pena saber algum desses valores de cor, né? São os que mais aparecem, né? E para você trabalhar com um ângulo qualquer, você pode usar sempre uma regrinha de 3, né? Então, por exemplo, vamos resolver isso aí. Você tem aqui que passar 20 graus para radiano e depois π sobre 10 radianos em graus, tá? Então vamos lá, vamos fazer a nosso exercício, tá? Então primeiro 20 graus, né? Então como é que eu faço isso aí? Então eu tenho que 360 graus corresponde a 2π radianos, né? Então os 20 graus corresponde a quanto? X, né? Então esse x vai ser igual a 2π vezes 20 dividido pelo 360. Então isso aí vai dar π sobre 9 radianos. Está convertido, né? Então é facinho, você faz isso aí, né? Uma regrinha de 3 bem simples, né? Item B. Então você tem π sobre 10 radianos. Isso aí corresponde a quanto? X graus. E você sabe que 2π radianos corresponde a 360 graus, tá? De novo, uma regra de 3. Então você vai ter, né, que 2π vezes o seu x é igual a 360 vezes π sobre 10, tá? Então isso faz com que o seu x corresponda a 18 graus, tá? Só fazer a sua regra de 3, você acha o valor ali, tá bom? Então, quanto a isso é tranquilo, né? Vamos passar para o próximo. Aí nós temos aqui o seguinte: qual que é o valor do π e qual que é o valor de π radianos. Então veja, aparece o π, né, e quanto que vale o π, né? Então o π todo mundo conhece, o π ele não é 180, π radianos que corresponde a 180, π pura e simplesmente corresponde a quanto? 3,14, 15, 9, 2 e assim por diante, tá? Vamos escrever isso aí? Então vamos pegar aqui, né? Para o valor do π, né, eu costumo usar uma frase, né? Sou o medo e temor
constante do menino vadio. Tá? Então, se você contar as letras, você vai ter aqui 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Então, o valor do π é de 3,14159265 e continua, porque ele é um número irracional. Tá? Então, aí você tem como guardar várias casas do valor do π. Apesar que, olha, não precisa se preocupar com isso, porque normalmente os exercícios dão o valor, né, que você tem que utilizar, né, para o valor do π. Já dá um arredondamento. Então, 3,14, 3,1, 3, depende do exercício. Agora, né, quanto que é π radianos? Bem, π radianos, né, se você tem que 2π radianos corresponde a 360 graus, metade vai corresponder a 180. Né? Então, né, veja que uma coisa vem a ser a medida de ângulo, outra coisa é o valor do π que você usa na geometria. Tá bom? Isso é importante para não dar confusão depois. Bem, passando aqui então agora para física, né? Então, definir o que vem a ser o espaço angular, né? O espaço angular inicial e a variação do espaço. Então você tem, né, aqui você tem a medida do ângulo igual a zero, né? E aqui você tem o objeto numa posição inicial S0, né, medida ao longo da trajetória. Então, ao invés de trabalhar com distância, o que a gente vai fazer é trabalhar, né, com um ângulo. Então, ao invés de falar qual é a distância que ele está, né, ao longo da trajetória, lembre que a distância dele em relação ao centro é sempre a mesma. Então não tem por que ficar medindo agora a distância ao longo da trajetória. Basta você falar qual é o ângulo correspondente. Então aqui você teria o espaço inicial, você vai ter o espaço angular inicial S0. Bem, como S0 é ângulo, o φ0 é ângulo, φ0 vai ser o arco sobre o raio. Tá aqui a definiçãozinha, estou usando aquela definição que a gente tinha visto, né, do radiano. Né? Aqui você tem a posição final S. Quem que é a posição final S? É a distância medida ao longo do arco. Quem que é o ângulo final φ? Que é esse ângulo que você tem aqui, ó. Tá? Ele vai ser o arco dividido pelo raio. O objeto está aqui e estava aqui. Então ele variou o espaço ao longo da trajetória, ΔS. Houve uma correspondente variação do espaço angular, ΔΦ. Então ΔΦ vai ser o ΔS sobre R. Então, nessas três equações, o que está sendo utilizado, né, é a definição do ângulo em radiano, arco sobre o raio. Bem, definindo o que vem a ser a rapidez com que ele está virando, a velocidade angular média. Então vai ser o ΔΦ, né, por ΔT. Né? A unidade vai ser o radiano por segundo, né, a gente não trabalha em grau, né? E como o movimento é um movimento circular que a gente está estudando, a velocidade instantânea angular é igual à velocidade angular média. Né? E existe uma relação entre a velocidade, né, angular e a velocidade v linear que você já tinha visto antes. Qual que é a relação? Né? Vamos lá para a nossa mesa, eu já mostro para vocês isso aí já já. Então, vamos lá. Aquele ΔΦ, que é o ΔS sobre o raio, você pode pegar essa expressão e dividir pelo tempo em que acontecem essas variações. Então você vai ter o ΔΦ, né, pelo ΔT. E isso vai ser o ΔS sobre o raio vezes o ΔT. Né? Note que isso aqui é o ômega, né? E isso que está aqui é a velocidade. Então, o ômega é igual a V sobre R. Tá? É essa relação entre as duas velocidades. E vai ser utilizada, né, em vários exercícios. Ou desse jeito,
ou ainda, né, como V igual a ômega R, tá? Então tem que saber essa relaçãozinha também, tá? Outra relação que pode aparecer e vai aparecer no movimento harmônico simples, que a gente ainda vai estudar, é a equação horária do espaço angular. Então observe aqui, né, você tem a relaçãozinha, né, φ igual a φ0 mais ômega t, né? De onde veio isso? Isso aí veio da equação do movimento uniforme, né? Então vamos lá para a nossa mesa, e você sabe que S é igual a S0 mais V vezes T. Tá, então vamos dividir isso pelo raio. Então vai ficar S sobre o raio, que é igual a S0 sobre o raio, mais V vezes T pelo raio. E aí, né, isso aqui, quem que é? É o ângulo φ. Isso aqui é o φ0. V sobre R é o ômega. Então, φ igual a φ0 mais ômega t, né? Que é a equação, né, horária do espaço angular do movimento circular uniforme. Tá? Bem, um exemplo é o seguinte: você tem, por exemplo, φ igual a π sobre 2 mais π sobre 4t. Então, ó, atenção. Vamos imaginar que você tem aqui um movimento circular, né? E você começa a medir o ângulo a partir daqui, aqui é o zero, tá? E o objeto, ele estava, né, nessa posição inicial. Então, se você reparar aqui, ó, esse ângulo é o ângulo de π sobre 2 radianos, né? Os 90 graus, tá? Então ele está aqui, ó. Tá? Então esse é o espaço angular inicial. Então ele começa aí. E o que quer dizer esse π sobre 4? Π sobre 4 corresponde ao quê? A 45 graus. Quer dizer que a cada segundo ele está varrendo 45 graus. A cada segundo ele vai varrer π sobre 4. Então π sobre 4, ó, seria aqui essa fatia aqui, ó. Ele sai daqui e vem parar aqui. Então ele varreu, né, π sobre 4 radianos. E a cada segundo ele vai fazendo isso. Ele vai andando 1/8 da circunferência a cada segundo. Então, só de bater o olho na equação, você já sabe o que está acontecendo, né? Você vê lá, né, espaço angular inicial, velocidade angular, né, e vai, né, montando a sua equaçãozinha. Tá bom? Além disso, tem outros dois conceitos importantes no movimento periódico, tá? Então são eles a frequência e o período, né? Então vamos passar aqui para a nossa definição de frequência. A frequência, que é a relação entre o número de voltas de ciclos e o intervalo de tempo que aconteceu, né? Então você tem aí a frequência com uma relaçãozinha entre, né, número de ciclos e tempo. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Você tem frequência, que é o número de ciclos por tempo, tá? Opa, faltou o F aqui, tá bom? Então vamos imaginar no caso de uma volta. Então você tem lá uma volta, né? E aí nesse caso o intervalo de tempo é chamado de período e é representado pela letra T maiúscula. Então, período é o tempo para dar uma volta, né? E se você pegar uma volta, ΔT igual ao período, então vamos substituir isso na relação que vai ser mais utilizada do que a própria definição, que é essa. A frequência vai ser igual a 1 sobre o período. Essa aí você tem que memorizar, tá? Tem que saber que frequência é o inverso do período, o recíproco, tá bom? Então pode memorizar isso aí, porque você vai usar no vestibular, não tem como deixar de saber isso, tá? Então, período, tempo para realizar um ciclo. Frequência, número de ciclos por tempo. E desse modo,
a unidade que você vai ter para a frequência vai ser a seguinte, vamos pensar em termos de unidade? Então, ó, a unidade que você tem para a frequência vai ser 1 sobre o segundo. Isso é chamado de Hertz. Tá? O símbolo é Hz. Quer dizer o quê? Quer dizer uma volta por segundo. 2 Hz, 2 voltas por segundo, 2 ciclos por segundo. Tá? Então, era chamado antigamente de ciclos por segundo. Hoje é chamado de Hertz. Né? Ah, frequência, quanto que é? 10 Hz, 10 ciclos, 10 voltas por segundo. Um equipamento que talvez você conheça é o contagiros. Então você tem lá num carro, numa motocicleta, um contagiros. Então lá a medida é outra, a unidade é RPM. Então 2.500 RPM, 2.500 rotações por minuto. Aqui, como a gente está trabalhando no sistema internacional, a unidade de tempo é o segundo, então tem que usar um Hertz. Tá bom? Vamos seguir em frente. Então, está aí a definição do período, né? E 3 relações que podem aparecer também. Tá? Então, vamos demonstrar de onde vem isso aí, né? Para você ver, né? Não que você tenha que saber a demonstração, mas é tão facinho, né? Que é muito tranquilo da gente pegar essa parte. Então, vamos lá. Então, note o seguinte, você tem, né, que a velocidade angular, o ômega, ele é o delta φ por delta t. Né? E vamos pensar sempre no caso de uma volta. Então, n igual a 1. Se o n igual a 1, então isso faz com que o tempo considerado é o período. Né? E o ângulo que foi varrido é uma volta, 2π radianos. Então disso você já tira que o ômega vai ser o quê? Vai ser 2π sobre t. Tá? Tá demonstrado. Depois, 1 sobre o período é a frequência. Então, se você colocar aqui a frequência e não o período, o ômega é igual a 2π f. Tá? Então, veja, aqui você tem uma relação, aqui você tem a outra relação. Tá? Saiba pelo menos uma delas. Escolha uma delas e memoriza, porque também aparece bastante. Tá bom? Para encerrar essa teoria do movimento circular uniforme, né, um tipo de problema bastante frequente é de transmissão de movimento circular. Então a transmissão pode se dar de 2 jeitos. Ou através de contato ou de uma correia. Então aqui as duas peças estão em contato físico, estão girando, vai girar uma num sentido, outra no outro, um no horário, outro no anti-horário. Ou então através de correia, quando o sentido vai ser o mesmo. A relação, né, entre as velocidades dos pontos aqui da superfície vai ser V1 igual a V2. Tem um ponto 1 e um ponto 2 aqui. Tá? Os dois vão ter, né, a mesma velocidade linear, né? Tanto nesse caso de contato como no caso da correia. Agora, quando você tem o mesmo eixo e eles estão virando solidariamente, ou seja, quando um dá uma volta, o outro dá uma volta também, então nesse caso o que é igual é a velocidade angular. Né? Então o ômega de uma é igual ao ômega do outro. A frequência é a mesma, o período é o mesmo. Né? Aí você vê como se faz isso aí. Se você quiser uma relação entre as velocidades lineares, então veja, ó, aqui você tem que o ômega é V sobre R, então V sobre R de uma é igual a V sobre R da outra. E também vai resolver o seu exercício. Tá? Falar em exercício, vamos lá, vamos fazer, né, 4 exercícios. Então o primeiro deles, tá? Uma esfera oca feita de papel tem diâmetro igual a meio metro. Gira com uma determinada frequência, conforme a figura adiante. Um projétil é disparado numa direção que passa pelo equador da esfera com velocidade de 500 metros por segundo. Observa-se que, devido à frequência de rotação da esfera, a bala, o projétil, sai pelo mesmo orifício feito na hora da entrada. E aí ele quer saber qual que é a frequência. Então vamos lá, vamos fazer isso aí, bastante simples.
Vou imaginar que eu estou olhando, né, por cima dessa esfera. Então tem aqui, ó, a esferazinha, tá? Vou imaginar que a bala fez um buraco aqui, né? Aí a bala segue, passa pelo diâmetro que tem um comprimento de meio metro, enquanto que esse furo percorreu aqui, ó, essa volta. Estou imaginando que ela está olhando, está girando nesse sentido, eu estou olhando de cima. Então o furo, o mesmo furo, vem parar aqui. Então esse furo, ele varreu aqui um certo ângulo. Ele andou quanto aqui? Qual foi o ângulo varrido? Meia volta, π radianos, tá? E eu tenho a velocidade, então eu vou encontrar primeiro qual que é a velocidade, ou melhor, qual que é o tempo. Velocidade é igual espaço por tempo. Eu tenho aqui os 500, isso é igual a meio metro que percorreu pelo tempo. Então o intervalo de tempo que levou é 0,001 segundo, 1 milésimo de segundo, para dar essa meia volta. Se você pegar, né, agora a definição de frequência, né, você tem número de voltas por tempo, então está resolvido, porque você sabe que deu meia volta, né, em 1 milésimo de segundo. Então a frequência é de 500 Hz. Tá feito. Tá bom? Agora, para que você possa fazer isso assim rapidamente, você tem que saber as equaçõezinhas de cor. Não tem jeito, moçada. Tem que memorizar para poder fazer. Tá bom? Bem, vamos para o próximo exercício. Duas polias de raios A e B estão acopladas entre si por meio de uma correia, como mostra a figura adiante. A polia maior, né, ela tem raio A, então veja, ó, tem aqui o raio dela, né, tem aqui a correia e aqui tem a polia menor, raio B, né? Então ele quer saber qual é a velocidade V do ponto P da correia, tá? A velocidade do ponto P é a mesma da superfície aqui da polia A ou da B, tanto faz, né? Então vamos usar os dados que tem aí da polia A para poder resolver o exercício, tá? Então vamos passar aqui para a nossa mesa. Então vamos lá. Como é velocidade, né, e está andando, né, aqui é um caso da superfície, né? Tá aqui a circunferência, né? Se você tem que esse raio ele vale A, né, o comprimento da circunferência é 2πr, 2πa, tá? Então a velocidade é ΔS por ΔT. Então a velocidade vai ser 2π vezes o A pelo tempo. E o tempo para dar uma volta é o período. Acabou, né? Então isso é o item A, tá? Item B, né? Ele quer saber o tempo que a polia menor leva para dar uma volta completa, é o período dela, né? E aí, como eu tenho um caso de transmissão de movimento circular em que a velocidade é a mesma, eu tenho que a velocidade de um ponto da superfície ali da polia é igual ao da outra, de raio menor, do raio B. Então eu tenho que 2πa sobre o período dela é igual a 2π, o raio da pequenininha é B, sobre o período que é T pequenininho. Então, o período da polia de raio menor vai ser quanto? Vamos lá, vamos simplificar isso aqui, né? Isso vai dar o quê? Vai dar B sobre A vezes o período de raio maior. Então está encontrado aqui, né, o período daquela que tem raio menor, raio B. Tá bom? Tá feito. Então, para poder resolver, eu tive que usar, né, aquele segundo caso que eu tinha falado para vocês da transmissão do movimento circular. Tá? Vamos continuar. Considere as três engrenagens acopladas simbolizadas na figura a seguir.
A engrenagem A tem 50 dentes e gira no sentido horário, indicado na figura, com velocidade angular de 100 RPM. Então, atenção, porque isso não é velocidade. Ele fala em velocidade aí, mas isso é frequência, né? Rotação por minuto é unidade de frequência. A engrenagem B tem 100 dentes e a C tem 20 dentes. Então aí ele pede qual é o sentido de rotação da engrenagem C. Primeira coisa. Segunda coisa, quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem A em dentes por minuto? Então ele saiu da física, ele está usando mais uma questão aí para raciocínio. Então ele quer saber quantos dentes estão passando no minuto num dado ponto. Depois, qual a velocidade angular de rotação em RPM? Então isso não é velocidade angular de rotação, isso é frequência da engrenagem B. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso aí. Bem, para começar, o que você tem aí é o seguinte, né? Ele perguntou quanto à questão do sentido de rotação, né, da polia C, da engrenagem C. Então vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. Essa faz de conta que é a C. Opa, faltou a mesa. Essa aqui é a C. Aí você tem a maior, que é a B. E aqui você tem a A. A A, segundo ele, está virando no sentido horário. Tá, então a B vai no sentido anti-horário. E essa aqui então está andando no sentido horário. Então, A, qual é o sentido? O sentido é horário. Está feito. Tá? Quanto vale a velocidade tangencial de A em dentes por minuto? Tá, então eu sei que ela está virando 100 RPM e tem 50 dentes. Então vamos pegar esse ponto, né, item B. Nesse ponto está passando quantos dentes? Eu tenho 100 voltas e tenho 50 dentes. Quer dizer, eu tenho 5.000 dentes por minuto. Né? Item C. Qual é a frequência da B? E eu sei que aqui, né, eu tenho 100 dentes. Então, como eu tenho uma situação de contato, eu sei que a velocidade da A, né, num ponto da superfície da A, é igual à velocidade de um ponto da superfície aqui da polia, da engrenagem B, né? E isso é o que? Isso é igual, vamos lá, vamos escrever aqui. A velocidade é ômega A R do A, que é igual ômega B R do B. Mas lembrando que ele não está tratando tanto de física, né? Ele mudou, não está falando de raio, está falando de dente. Então, vale a relação aqui, ó. Ômega A dentes de A é igual ao ômega B dentes de B, né? E isso eu tenho aqui, ó. No caso, 100 vezes 50 é igual a outra. Eu quero saber qual que é a frequência, ou melhor dizendo, né, ele chama de ômega, tá? Na verdade eu podia ter colocado assim, ó, 2π frequência do A dentes do A é igual a 2π frequência de B dentes de B, né? E aí eu vou simplificar esse negócio, ó. Esse 2π com esse 2π foi embora, tá? E agora eu vou calcular aqui o seguinte: 100 vezes 50 é igual a frequência de B vezes quanto? 100. Então a frequência do B vai ser igual a 50 RPM, tá? Tá feito. Bom, então esse aí caiu no Unicamp, né? Faz tempo, mas caiu no Unicamp esse aí, né? E ele fugiu um pouquinho das formulinhas, né? Daria para resolver usando só o raciocínio, tá? Próximo exercício último. O comprimento da banda de rodagem, a circunferência externa do pneu de uma bicicleta, é de aproximadamente 2 metros.
Então ele quer saber qual é o número de voltas dadas pela roda da bicicleta quando o ciclista percorre uma distância de 6 km. E depois, supondo que essa distância tenha sido percorrida com velocidade constante de 18 km por hora, determine em Hertz a frequência de rotação da roda durante o percurso. Então, né, primeiro é bastante simples, é montar uma proporção, né? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Você tem que 6.000, opa, falhou, 6.000 metros, né, corresponde a N, e você sabe que 2 metros corresponde a uma volta, tá? Então esse N vai ser igual a quanto? 6.000 dividido por 2, então isso é igual a 3.000 voltas. Tá feito, tá? Então o item A já acabou, tá bom? Aí depois ele pergunta, supondo que ela tenha sido percorrida com uma distância de 18 km por hora, ele quer saber qual é a frequência. Então vamos lá, né? Item B. Se você sabe que velocidade é espaço por tempo, sabe que a velocidade é de 18, né? E a distância percorrida foi de 6 km, quer dizer que o tempo que ele levou foi de 1/3 de hora, né? Mas 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então isso é igual a 1.200 segundos, tá? Agora eu vou para a definição de frequência, né? Porque frequência é igual a N pelo ΔT. Eu já tenho o número de voltas, 3.000. Então 3.000 dividido por 1.200, 2,5 Hz, né? Quer dizer, quando você fala que a roda tem uma frequência de 2,5 Hz, isso quer dizer o quê? Que a cada segundo que passa, essa roda está virando 2 voltas e meia. Só isso. Bom? Então, tá feito aí, né? E aí, gente, queria passar para vocês o seguinte. No Moodle você vai encontrar a listinha de exercícios com resumo, né? Tem esses exercícios e tem mais alguns para vocês fazerem. Então, pega lá no Moodle, pega no Swap, né, o material. Acho que no Moodle está mais organizado, né? Anota as equações todas, tá? Refaz os exercícios que eu fiz e tem mais uma lista aí de 6 exercícios inéditos, tá bom? Fica isso aí como tarefa para vocês, né? Espero que todo mundo esteja bem, né? Eu acho que com essa aula aqui terminou a nossa revisãozinha que a gente havia se proposto, né? Estou aguardando definições do Instituto como proceder a partir de agora, né? Mas como tem o canal, também vou colocando as aulas no canal. Então a partir de agora eu vou parar de mandar comunicação, né? Quem quiser continuar, continua, porque está seguindo um canal no YouTube, não é mais nada da escola, né? Mas eu vou continuar jogando as aulas lá para quem quiser, né? O material vai ficar no Moodle, né? Mas revisão que era para a gente fazer, essa aqui acho que é a última parte, tá bom? Gente, até mais, foi um prazer, bom final de semana, né? E a gente se encontra.